especial, hoje é um dia dos pais, e é um dia que quem ficou nas redes sociais, né, quem acompanhou, pôde ver a manifestação, a alegria dos pais, filhos, poder festejar junto, filhos fazendo churrasco, um almoço, aquele almoço gostoso e tal. E vi a Daphne falar a respeito do pai dela, vi a outra menina ali, que não me lembro o nome agora, também, a Larissa. Obrigado, Daphne. É bom ter amigos, né? A Larissa falando a respeito do pai dela. Tudo isso é bênção de Deus. Mas eu não sei porquê, Tiago, mas com certeza Deus vai falar com alguém aqui. Eu não tive esta oportunidade. Nasci num lar bastante atribulado, aonde um início difícil, não quero falar de detalhes, mas um início difícil. Exemplos que não eram dos melhores. E eu tinha um grande problema na minha vida. Aos meus 15 anos, conheci a dona Eliane ali, né? Eu tinha 15 anos, ela tinha 14. E a gente começou, como jovem, a namorar. E como todo jovem e todo aquele que namora, né? Ele tem se ele não tem, ele vai criar um projeto, que é o quê? Casar, né? Porque e aí a gente, em meio às dificuldades, eu gosto de rir porque a história é um pouco séria, então eu trago algumas coisas para não se tornar tão séria. E eu me lembro que quando a gente foi no escrivão para fazermos os papéis, eu tinha 18 para 19 anos. E como diz o gaúcho, eu não tinha um pinto para dar água, né? Mas a gente tinha um desejo de criar uma família, desenvolver uma família. E um dos meus medos era eu ser igual ao meu pai. Esse era o meu medo. Porque, infelizmente, eu não conhecia esse amor. Eu não conhecia isso. Muitas vezes, quando o meu pai chegava em casa, depois de dias fora, o que recebíamos muitas vezes uma pessoa transtornada, bebida. Mas eu sempre tive um amor muito grande por ele. Os problemas que nós tínhamos não foi o suficiente para apagar o amor que eu sentia por ele. E passou-se os tempos, e então já casado, eu já tinha uma filha, e ele provavelmente tem amadurecido a mente dele com 50 anos, 40 e poucos anos, para 50, parou de beber. E aí eu tinha minha filha com 2 aninhos, a Clesiane, e ele começou a se aproximar lá de casa. Aí a gente é da fronteira, né? Veio para cá. Eu não sei porquê, mas Deus, ele sempre teve um propósito muito grande na minha vida. Primeiro vim eu. Quando eu vim, debandou todo mundo atrás, Thiago. Não sei porquê. Veio pai, veio mãe, veio cunhado, veio tio, veio sobrinho. Foi um negócio. Muitos moraram na minha casa.
E aí o meu pai começou a me visitar de uma forma diferente. Agora como um pai. Aí ele ia lá, pegava minha filha e tal, saía, levava ela, comprava coisas e tal. E aí deu um câncer no esôfago. Para mim foi um baque dos mais terrível, porque eu estava a recém, depois de quase 30 anos, aprendendo a conhecer uma pessoa que eu não conhecia. E aí ele veio a falecer com 55 anos. E eu vim para o Evangelho com 29 anos. Eu iniciei no Evangelho depois de ter trilhado os mesmos caminhos que meu pai trilhou, que era o meu maior medo. Sabe, irmãos, que o exemplo que me trouxe e que me fez eu lutar para permanecer no Evangelho, porque não é fácil. Para todos que saem lá de fora, que conheceram o outro lado da vida, que vêm para o Evangelho, não é fácil. Porque se desfazer de si mesmo, morrer para as coisas do mundo, ninguém quer fazer isso. Mas tinha algo que me fazia eu lutar comigo mesmo, longos anos. Eu falava com o Renato quando a gente foi no desafio, e ele disse: eu estou com 35 anos. Ele comentando comigo, feliz. E eu disse para ele: Renato, quando eu tinha 35 anos, eu estava passando a pior fase da minha vida, porque eu estava tentando ser diferente, apagar quem eu era. E eu quero dizer para você, meu irmão, que os descaminhos nos levam a Deus. Os descaminhos nos levam a Deus. Talvez você esteja aqui hoje e pense que é por acaso. E você vai ouvir uma palavra e pense que isso é por acaso. Você ouviu a Larissa, ouviu a Daphne falar e talvez você pense ainda que isso é por acaso. Mas eu quero dizer para você, isso é um propósito de Deus na tua vida. Eu falei quando eu preguei aqui no domingo retrasado que a vida, ela tenta tirar os brinquedos do ser humano para que ele se torne adulto. E todo adulto, ele não recebe conselho, ele caminha pelos próprios pés e pela sua própria vontade. E o que Deus deseja é que nós venha, para aqueles que perderam, resgatar os brinquedos de novo. E agora recomeçar, aprender tudo de novo, como o apóstolo Paulo disse: tudo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, eu fiz anátema, fiz maldição, para hoje viver a Cristo. Precisamos aprender a viver a Cristo todos os dias, porque isto vai fazer você, quando relembrar de algo que te fez sofrer,
olhar e pensar diferente. Hoje nós conversávamos com a dona Eliane e eu dizia: quantas coisas frustraram meu pai? Quantos pensamentos ele tinha de ser diferente, de fazer diferente, e não teve ninguém, Tiago, para dizer para ele. E ele viveu o que a vida ensinou. Assim como eu iniciei, vivi o que a vida me ensinou, até o dia de Cristo. Quando Cristo aparece, esse Pai maravilhoso, tudo muda. Amém, meu irmão? Vamos aplaudir a Cristo. Vamos aplaudir a Cristo. Tenha certeza, os visitantes hoje, que olha essa diferença aqui, né? É algo incrível, né? Mas eu quero dizer para os irmãos, você que é visitante nessa noite, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Tudo que você ouviu e o que você ainda vai ouvir é para que a tua vida seja reconstruída. Deus nos dá a oportunidade de um recomeço. Amém, Tiago? Amém. Aleluia. Glória. Graça e paz, queridos. Estou muito feliz de ver esses testemunhos. Estou muito feliz de ver os pais aqui. Estou muito feliz de ver os meus pais. Meu pai, olha lá meu pai lá. Aquele moço lá de cabeça branca lá. Olha, ele levantou, ó. Olha, o meu pai está aí. Minha mãe também está aí. Hoje o nosso culto, como eu disse no início, é um culto diferente. Eu não quero me alongar muito na palavra aqui não, porque importa que a gente reflita com essa questão de pai e filho, né? Eu entendo que essa relação que Deus Pai teve com o seu filho de tanta proximidade, de tanto amor, é o que Deus quer que a gente também faça entre filho e pai. Entende isso? E muitas vezes as coisas da vida realmente vão nos separando. Talvez as prioridades, talvez as coisas que nos deixam desapontados por alguma situação que aconteceu. Mas existe uma palavra na Bíblia que eu acho muito forte. E isso remete principalmente aos filhos. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. Existe algo muito forte nisso. Hoje no meio-dia, os meus 2 filhos me abençoaram ali. O Arthur falou uma coisa que ele já tinha falado quando eu disse na semana passada: filho, eu estou com uma dor aqui no meu coração, cara. Eu não vou poder jogar aquela bola contigo. Ele se preocupou, ele veio: pai, tu não vai, não esquenta. E hoje ele orou de novo comigo: pai, ó, aqui tu tem há muitos anos ainda comigo aqui na terra. Está me honrando, menino. O Davi também me abençoou, né, Davi? Cadê o Davi? Está aqui. Meu cameraman aqui. Estando meu pai presente aqui, eu também posso falar um pouquinho. Já é o 4º testemunho. E eu quero dizer assim, gente. A gente às vezes está acostumado a vir na igreja, vir o louvor, vir a parte da oferta. Mas eu quero deixar o microfone aberto para quem quiser falar hoje também do seu pai. Porque hoje é dia de marcar alguns pontos importantes. Sempre quando a gente levanta uma palavra diante do altar para o seu pai, algo diferente pode acontecer entre filho e pai. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, olhando para o meu casamento, olhando para as coisas que eu remeti para a minha vida profissional, muitas coisas eu aprendi com meu pai. Ele disse para mim assim, algumas vezes: eu não te vi crescer. Realmente, teve um ano que foi rápido, eu cresci 20 centímetros. Né? Mas ele cansou de dizer isso, até hoje fala assim para mim e para o meu irmão: eu não te vi crescer. Meu trabalho não me deixou te fazer crescer, te ver crescer. Ele saía segunda-feira e muitas vezes chegava na sexta. Mas algo eu via muito nele, algo que ele tinha assim na cabeça dele: eu sou responsável pela provisão da minha casa. Sobre mim está isso. A minha mãe também trabalhava de sol a sol junto com ele. Ela entendia muito bem a responsabilidade de formar uma casa.
Mas ele também tinha essa responsabilidade com ele. E isso até hoje, eu tenho isso na minha mente. A Fabiane também trabalha, mas a responsabilidade de estar levando o sustento, e isso é bíblico, vem sobre a cabeça do homem. E isso eu aprendi assim, pai, de ti. Entendeu? Isso eu aprendi de ti. E tinha uma coisa que meu pai sempre falava, mesmo quando os dois estavam ali, parece que eu acho que foi só meu pai e minha mãe que brigavam, provavelmente, né? Casal nunca teve esses momentos aí, né? Nenhum casal da igreja teve. Mas ele sempre dizia assim: Tiago, Simeone, meu sobrenome é Simeone, o Simeone não separa. É um princípio. Simeone não separa. Quando tu tiver a tua esposa, tu guarda bem isso aí. Simeone não separa, pode passar o que for. E hoje meus dois estão ali, estão fazendo 40, quase 50 anos de casado. É ou não é? Passa ano, sai ano, passa dificuldade, né? Não sei se um está certo, o outro está errado. Mas esses princípios, que são muito de Deus, eu aprendi com meu pai. E talvez as coisas assim, a gente olha e vê assim, os casamentos se deteriorando, as coisas assim, muito fácil. Olha, tu fez alguma coisa, eu me separo e deu. Agora vão criar um monte de modalidade na área jurídica para facilitar a separação. Gente, isso é uma coisa muito séria. Talvez pode ter acontecido algo na tua vida aqui, querido. Olha, eu já estou no segundo, no terceiro casamento, mas agora que tu está tendo esse entendimento, Deu. A Bíblia diz que eis que faço nova todas as coisas a partir do momento que tu recebeu Jesus. Tu entendeu? Deu. E graças a Deus que eu aprendi isso desde criança. Eu tive essa referência em casa. E hoje eu posso dizer que eu e a minha esposa tivemos muitos problemas. Muitos mesmo. Mas eu tinha uma palavra comigo. E veio do meu pai. E eu estou lembrando disso hoje. E depois eu fui entender, estudando na palavra de Deus, o quanto isso é forte. Estão me entendendo, gente? Que coisa impressionante isso. E agora sim, muitas pessoas, as quatro pessoas contando comigo que vieram aqui, falaram as suas experiências com os seus pais. Uma mais forte do que a outra, porque quando a gente fala de pai e mãe, a coisa é forte. É ou não é? E eu fico imaginando que o pai de Jesus terreno foi um pai adotivo. Já pensaram nisso? É certo que o pai de Jesus é Deus Pai, tá certo? E de repente Jesus ele veio da Maria. A Bíblia diz, e já estava vindo antes, né? Já foi predito que Jesus viria de uma virgem, e realmente a Virgem Maria, só que ela estava sendo prometida de casamento para um rapaz chamado José. É ou não é? Todo mundo conhece essa história, não conhece? Desde pequeno eu já conhecia essa história. O que talvez a gente se coloca agora lá na cena, onde Maria recebeu a visão do anjo. Olha, tu vai ser aquela que vai do Espírito Santo engravidar daquele que será o Salvador do mundo. E ela recebe aquilo do anjo Gabriel e daqui a pouco chega para José. José, eu recebi uma revelação e eis que me encontro grávida. E o José olha para ela, sendo que ela estava sendo prometida para ele em casamento, e naquela época a coisa era barra pesada, meu. Estava sendo prometida, ela era virgem, né? E o José recebe aquilo. O Espírito Santo te engravidou. Pô! Te coloca na cena, homem. O que tu faria? Se a tua mulher chegasse para ti hoje e disse: olha, eu estou grávida. Tá, mas eu nem deitei contigo ainda, a gente vai fazer o casamento certinho, né? Nos moldes da Bíblia, nós vamos casar e depois nós vamos deitar, tinha intimidade, estão entendendo? Não preciso me alongar nisso. E aí de repente tu recebe essa notícia: estou grávida. Naquela época
a mulher que fazia isso, ela morta a pedra. Não é pedra aquela do cheiro das drogas aí. Ia para a praça pública e pedra na cabeça dela até ela morrer. Era isso que acontecia se houvesse alguma traição no período de casamento. O que José fez? A Bíblia diz assim, no livro de Mateus, capítulo 1. Vamos abrir? Será que o Tiago está falando bobagem aqui? Não é possível. Eu estou falando algo que a gente já sabe, né? Mas será que está escrito isso? Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler aqui, tá? Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então José, ele amava tanto Maria que secretamente ainda ia acolher a Maria, ou ia daqui a pouco entregá-la para o pai, ia mandá-la para um outro lugar. Aquele homem amava demais aquela mulher. Talvez se ele não a amasse de uma maneira intensa, e não estou falando de paixão, estou falando de amor. Amor como o amor ágape, que está escrito na placa da nossa igreja, o amor de se dar-se, o amor de compromisso, o amor de que aconteceu alguma coisa, não vou deixar. Aconteceu algum problema sério aí, ó, eu estou contigo. Isso é amor. Não é aquela coisa assim, está queimando, agora eu quero ir para a cama. Não é isso. Eu não estou falando disso. Mas o José, ele já entendeu o que era o amor de Deus naquela época. E esse amor, ele já estava com a sua esposa. Então, muitas vezes, a gente inverte as coisas quando a gente começa um relacionamento. A gente primeiro tem um amor do fogo, para depois ter esse amor de compromisso. E é o que as coisas... aí que dá tudo errado. E Deus tenta falar isso para os casais. Começa a ter um amor de compromisso pela tua esposa primeiro, ou pela tua namorada, enfim, para depois tu pensar numa coisa a mais. Tá certo? Interessante como a gente gosta de pular a etapa. Mas eu tenho certeza que José aqui, ele tendo essa notícia, no livro de Lucas ele fala um pouco mais detalhado, mas eu venho aqui para a gente não perder muito tempo aqui, que a gente tem mais coisas. José tendo essa posição, né? O que foi que ele fez? Ele foi dormir. Olha só. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Querido e querida do Senhor, quem deu o nome de Jesus para Jesus foi José. Que interessante isso, né? Recebeu de Deus, mas foi José. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Olha que interessante. Voltando. Que homem é esse, gente? Que homem é esse? Que a esposa teve um filho e ele não conseguiu ter uma relação. E de repente ele estava tão sensível, e eu imagino que ele estava tão indignado, mas não ao ponto de receber uma ordem de Deus e obedecer. Volto a dizer, pais, mesmo nos nossos dias, isso não vai acontecer mais uma vez. Não se preocupa, que mesmo aqueles que estão enamorados aí, hoje não, eu acho que não tem ninguém namorado aqui ainda, isso não vai mais acontecer. O Filho de Deus já veio. Mas talvez aconteça alguma coisa na vida da tua esposa, ou na vida mesmo do teu marido, esposa,
que vem de Deus, e que talvez aos teus olhos seja uma coisa muito tenebrosa, mas o que eu quero dizer é que respeita e vai dormir. No caso dele, ele foi dormir e recebeu um sonho, mas fique esperto, porque Deus também vai falar contigo. Eu quero trazer algo assim um pouco mais à vida de José, e lembrando um pouco do caráter que o Senhor espera dos seus pais. Por que Deus, então, ele trouxe José para estar com a Maria e com Jesus? Será que Jesus, ele não cresceria e se desenvolveria de uma maneira que ele mesmo pudesse fazer tudo? Afinal de contas, ele é Deus? Por quê? Por que, Leandro? Diz aí. Por que ele colocou José? E é interessante, porque a Bíblia diz que, Lucas capítulo 2, depois vocês podem olhar isso em casa, que Maria e José, eles levaram Jesus para ser apresentado na igreja. Quem leva para ser apresentado na igreja uma criança são os pais. E ele foi apresentado como pai. E o nome dele, inclusive, a descendência de Judá, da tribo de Judá. Se você for pegar a genealogia que está em Mateus capítulo 1, tudo que está escrito ali diz que Jesus veio da tribo de Judá. Sabe de onde que veio José? Da tribo de Judá. Então o nome de José, ele foi colocado em Jesus. Tudo para se cumprir aquilo que estava escrito. Que coisa, hein? José não foi o pai biológico e mesmo assim colocou o nome dele. Sim, para que tudo aquilo que estava na Bíblia fosse descrito de uma maneira em que Deus aprovesse. Ele escolheu um homem, o primeiro pai, vamos dizer assim, depois da nova aliança, porque Deus, chamado de pai, só foi chamado de pai depois de Jesus, vocês sabiam? Antes era Deus dos exércitos, era Jeová, era o grande eu sou. Messias Jesus. Mas Deus como pai só foi chamado depois de Jesus. Porque Jesus foi o primeiro filho. Olha o que eu vou dizer para vocês. Jesus foi o primeiro que foi chamado de filho pelo pai. Antes de Jesus, todos nós éramos vistos como criaturas. Davi, Moisés, todos esses aí, vistos como criaturas, como seres viventes. Tá certo? E quando Jesus veio como filho, todo aquele que recebe o Senhor Jesus como filho, como Senhor e Salvador, recebe também o caráter de filho adotivo. Então José foi o primeiro pai adotivo e também o primeiro pai da nova aliança. E em Jesus nós somos adotados por Deus. Estão me entendendo, queridos? Então essa questão de pai a questão de sangue é muito forte. Mas para ser pai, precisa realmente fazer o papel de pai. Muitas vezes algumas pessoas recebem esse papel de pai como uma criança, daqui a pouco tem uma menina que o pai abandonou, alguma coisa assim, é comum de ver, e o pai recebe, cria a criança, né? E recebe esse título de pai. E eu quero confirmar isso através dessa palavra junto com José. José foi um pai adotivo. E Jesus reconhecia ele como o pai que deu sustento, um pai que começou os primeiros caminhos, um pai que inclusive deu uma profissão. Tem uma música que chama Jesus de carpinteiro, carpinteiro batendo a porta. Pois é, quem ensinou Jesus a ser carpinteiro foi quem? José. Em nenhum momento José deixou de ser pai ou de demonstrar o caráter de pai para Jesus, porque José não foi o pai biológico. E mesmo muitas vezes, alguns de nós, e creio que nenhum dessa igreja, mas muitas pessoas lá fora, veem uma gravidez que talvez não foi desejada e renega os seus filhos. Mas o papel de pai, ele nunca tem que deixar. O papel de pai, ele não é substituível pelo papel da mãe. A mãe pode fazer de tudo. A mãe, inclusive,
parece que ela carrega um amor maior pelos seus filhos, né? A Bíblia diz que mesmo se uma mãe esquecesse do seu filho, que isso não existe, ainda assim o Senhor não esqueceria. Mas o pai, ele faz toda a cobertura. Para que a mãe tenha um cuidado excelente, para que a mãe consiga fazer isso com o seu filho, o pai faz a cobertura. Estão me entendendo, queridos? Talvez assim, estou vendo a minha sogra lá com a criança no colo, é muito fácil, assim, é interessante como as crianças estão bem com as mães, né? Com as meninas. Tem aquele aconchego. Mas para que esse aconchego seja tranquilo, o pai faz toda a diferença na volta. E depois, quando cresce, isso que faz muita diferença. A afirmação de um menino, a afirmação de uma menina, passa pela segurança que o pai vem trazer. Vamos seguir um pouquinho mais aqui? Jesus, ele teve um pai com um caráter muito excelente. Como eu tinha falado ali no livro de Mateus, capítulo 1, eu estou falando rápido, tá, gente? Mas se vocês ficarem ali em Mateus, vocês vão conseguir me acompanhar. Mateus capítulo 1, versículo 24. Quando o anjo fala para ele que, em sonho ainda, e ele reconheceu que Maria ele estava grávida realmente do Espírito Santo, pelo Espírito Santo para o Salvador, o que ele fez? Ele obedeceu e tomou Maria e seguiu sua vida. Ele não ficou conjecturando, ele não ficou ali perdendo tempo, ele não ficou ali na amargura. Ele na hora pegou e foi e seguiu o chamado dele. O chamado de José era ser pai de Jesus. E se ele não tivesse feito isso, talvez aconteceria algo pior. Mas ele aceitou. E ele é muito pouco falado na Bíblia. Eu vejo muitos poucos pregadores falar de José, esse José. Talvez porque a gente tem falado muito pouco de pai. E eu vejo também muitas pessoas que entram, independentemente da igreja, ou até mesmo aquelas pessoas que eu falo na rua, com muito problema de paternidade. Como eu queria ter o meu pai comigo. Como eu queria que o meu pai fosse que nem tu. Como eu queria receber um conselho. Pais, estão aí. Deus te chamou para isso. Para ser pai do teu filho primeiramente. E da tua filha. E depois, dar bons conselhos para outras pessoas. Mas é muito interessante que mesmo aqueles que não tiveram um bom contato com o pai, não tiveram talvez assim, um bom relacionamento ou um modelo de pai, tem uma segunda chance. O Clésio, o pai dele já não está mais aqui. Mas tu tem um pai, Clésio. E tu pode acessar ele todos os dias. Tu tens um pai e tu pode acessar ele todos os dias. E nosso pai não erra. Amém? Mesmo pai de Jesus é o nosso pai. Mas José, vamos olhar para ele. José era um homem temperante, ele soube esperar. Versículo 25, mas não teve relações com ela, com a Maria. Respeitou nesse tempo, para que ela pudesse também fazer o chamado dela perfeitamente. Ele podia ter dado uma forçada, mas não forçou. Ele também, além disso, ele zelava muito, ele era um homem muito zeloso. Pela Bíblia, o Salvador viria da cidade de Davi. A cidade de Davi era Belém. Você sabe mais ou menos, e eles estavam em Nazaré. Imagina, queridos, Nazaré, norte de Israel. Belém, centro-sul, 120, 130 quilômetros de distância. Deserto, ruim, e de repente assim, olha, vamos ter um filho por aqui. E ela devia estar ali com os seus 6 meses, 7 meses, né? O que vocês acham? Vocês imaginam descendo num calorão, que a gente passou lá, né? Talvez passando por chuva é muito raro naquela região. Mas descendo ali num burrinho,
uma mulher grávida de 6 ou 7 meses, num burrinho, não tem cavalo lá, não vi cavalo nenhum, vi muito jegue, vi muito burro. Então é muito provável que eles se desceram com isso. Um barrigão desse tamanho e um homenzinho do lado. E eles foram. E ele estava junto com ela, zelando pela esposa. Quando chegaram, a Bíblia fala, vocês sabem, logo que chegaram em Belém, e ela já estava estourando a barriga lá dos 8 meses e meio, 9. Vamos fazer uma cesárea aqui agora, o que vocês acham? Não tinha isso? Cesareia na época, né? Cesareia. Não era nem a região da Cesareia. Cesareia é lá para cima, perto de Nazaré. Mas eles desceram então, foram a Belém. Lá em Belém, então, vamos pelo menos achar um hospital lá, né? Com o médico, vai me dar uma anestesia, vai estar tudo bem. Então, depois de ter passado a viagem, mexida, é muito provável, gente, que assim, o nenê ele veio lá em Belém mesmo, porque, olha, a viagem foi complicada. Né? Só tinha uma estrebaria, chegou lá, então, provavelmente, naquela hora onde Jesus veio naquele dia, Cleiton, tinha uma junta de médico lá. O que tu acha? O que a Bíblia diz, gente? Tinha uma junta de médicos naquele lugar. Então, me diz quem foi o parteiro de Jesus. José. Queridos, José foi o parteiro de Jesus. E ninguém fala desse homem. Que pai foi esse? Eu não conheço um pai que foi parteiro até hoje. Eu vi meus 2 filhos nascer, né? Mas foi assim. O médico me chamou, eu dei uma olhada e já fui para trás. Até porque se eu fosse meter a mão ia estragar alguma coisa. Meus queridos, agora eu comecei, olha, depois que eu comecei a ler, Deus me falou, olha, comecei a gostar desse José. Que pai foi esse? E eu imagino que quando veio Jesus, ele recebeu aquela criança. Olha, eu estou segurando na mão o meu filho e ele vai ser o salvador do mundo. Os pais, a palavra que o pai lança sobre o seu filho remete muito do que ele vai ser. Muitas pessoas às vezes passam realmente por bons bocados durante a sua primeira parte da vida até encontrar Jesus, até ter um encontro, até ter uma sua vida transformada, justamente porque pegou de repente aquela parte ruim do pai e seguiu. Foi muito bom o Clécio ter falado isso. Tudo aquilo que ele não queria fazer do pai, ele acabou fazendo, mas depois encontrou o pai de verdade e teve uma vida transformada. Muitas pessoas passam de repente uma vida inteira de desgraça, renegando, eu não vou precisar encontrar Deus agora. Não percam mais tempo. E nem de falar isso para as pessoas que estão na sua volta. Amém? Vamos voltar para esse rapaz aqui. Que homem foi esse que foi o parteiro de Jesus? E depois que Jesus nasceu, até chegar aproximadamente 12 anos, quem vocês acham que estavam com Jesus ensinando a palavra de Deus? José, esse mesmo. Mas Jesus já não veio com a palavra dentro dele? Diz para mim. Veio ou não veio, não? Mas foi ensinado pelo pai e pela mãe. Ele se fez homem. A palavra veio. Quando ele tinha 12 anos, o que o pai dele fazia? Ano após ano, levava ele para as festas. Ano após ano. Existe uma cultura em Israel em que onde as festas principais, Páscoa, Tabernáculos, Pentecostes, onde tinha gente, tinha que levar para Jerusalém. Então Jerusalém ali era uma montoeira de gente. Mas não importava, o pai levava o filho. O pai levava o filho. Ou seja, o pai é aquele que leva o ensino, um exemplo, Deus para casa. Leva o filho, inclusive a mulher. Inclusive a mulher. A responsabilidade do homem é essa: levar a presença de Deus, levar a palavra de Deus, fazer esse fomento,
fazer essa motivação acontecer na sua casa e não deixar a peteca cair. É isso que o homem tem que fazer. E ele levava. Chegou um tempo em que Jesus estava crescidinho, estava lá com 12, 13 anos, e estava ensinando os mestres na sinagoga. E o José e a Maria ficaram doidos. Cadê esse guri? Tio indo embora para casa, esqueceram dele. Voltaram para pegar. O pai, ele sempre cuida do filho. Viu, gurizada nova? Felipe, Arthur, Davi. O Ricardo já está meio crescidinho já, né? Mas mesmo assim. O Bruno. A Júlia. Quem mais? Tem jovem aí? A Miriam. Davizinho. A Daphne. Quando o pai quer, de repente, assim, dar uma regulada, aí, ó, chega cedo, o que tu vai fazer? Isso é zelo, isso é coisa de pai. O pai que não faz isso, pô, que pai é esse? Eu estava falando na questão da profissão, né? Vamos abrir um pouquinho mais de Mateus, Mateus capítulo 13, versículo 55. Mas então quer dizer que Jesus, ele tinha uma profissão? Era muito comum naquela época os filhos seguirem a profissão dos seus pais. Pelo menos no início. Olha o que diz ali. E o povo da volta reconhecia. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Marcos capítulo, não vou abrir, tá? 6, versículo 3, fala também sobre isso, que Jesus, ele trabalhava na carpintaria junto com José. Isso foi no início. Até que quando ele tinha perto dos seus 30 anos, quando então ele já estava inclusive formado para ser um dos mestres da sinagoga, porque quando ele chegou, presta atenção, queridos, Jesus, quando ele chegou para chamar os seus discípulos, os discípulos olhavam para ele e diziam: mestre. É? Não foi assim? A gente aprendeu isso, né? Mestre naquela época, ele trazia algumas coisas na sua roupa, né? Tinha uma roupa característica, usava, sei lá, os seus filactérios, usava algumas coisas diferentes. A gente viu, eu e a Fabiana lá em Israel, os mestres lá, cheio das indumentárias. Então Jesus, mas não era todo mundo que podia usar, só os mestres. Então Jesus, ele usava essas indumentárias. E quem não tinha capacidade de ser mestre, continuava com a profissão do seu pai. Mas Jesus, ele se formou um dos mestres. E todo aquele que seguia um mestre, ele tinha um certo, poxa, eu estou seguindo o mestre me chamou para seguir com ele. Entendeu? Então por isso que ele chamava as pessoas também vinham com uma certa facilidade, porque ele era mestre. Então as pessoas se achavam importantes por isso, né? Agora, trazendo a questão do ensinamento de uma profissão, porque nem todos aqui vão ser mestres, nem todos aqui vão ser pastores, nem todos aqui vão exercer de um modelo eclesiástico. O pai, se o filho não vai fazer a mesma coisa que o pai, por exemplo, meu pai, ele estudou na escola técnica agrícola, ele trabalhou ali como promotor e vendedor técnico de motosserras a vida toda, quase, que eu me conheço ele. Eu não fiz isso. Mas eu me lembro quando eu tinha 8, 9 anos, meu pai e minha mãe falavam engenheiro. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu me formei engenheiro. Entende isso, queridos? Entende isso, pais? Às vezes a gente fica assim, ó, vamos deixar eles fazer o que eles querem. Gente, existe um certo perigo nisso. Quando a gente remete crianças e adolescentes que ainda estão adquirindo experiência para a vida, a deixar fazer o que eles querem. Mas se tu conseguir, junto com seu filho, entender aquilo que ele realmente foi chamado para fazer,
a tendência de ele errar é muito menor. Então, pais, vocês que estão ouvindo essa palavra hoje aqui, aqueles que já estão fazendo, eu reafirmo, tu está no caminho certo. Mas aqueles que de repente perguntam, vamos deixa a vida levar ele, né? Não faça isso. Direcione o seu filho. Mostre para ele o caminho certo. Vai mostrando para ele, vai abrindo portas, vai fechando junto com eles, até que eles realmente tomem o rumo junto com Deus e sigam e sejam homens plenos e mulheres também. Quem está entendendo aí? Então, pais, esse exemplo de um pai que veio de gaiato, mas recebeu assim um filho que é o nosso Salvador, ele deixou tudo para trás, o que não interessava, e andou para frente e fez com que Jesus seguisse o caminho dele e fosse o nosso Salvador. Talvez tenha alguns filhos aqui que serão grandes homens de Deus. Talvez tenha alguns filhos aqui que serão presidentes, governadores, vereadores, homens de influência. Mas eu tenho certeza que às vezes precisa de uma palavra de um pai para que isso aconteça. Vamos colocar de pé, queridos.